Você projeta? Projeto. Boa noite para você que está pegando a gravação agora. Só me confirmem se vocês estão vendo na tela cheia. Ainda não. Não estão vendo na tela cheia? Não. Sim, não, talvez. Tá compartilhando, Mara, mas teve uma foto que agora sumiu. Agora é uma tela só cinza. Então, vamos tentar de novo. E agora? Agora sim. Maravilha. Então vamos lá. Pessoal, boa noite a todos que estão aqui e aos que depois vão assistir a esse nosso diálogo, né? Essa conversa que a gente sempre faz antes de qualquer vivência, para que, de fato, a gente tenha, né, aí todas as dúvidas, ou a maioria delas, sanadas em relação a essa nossa expedição. Quero começar agradecendo o interesse, a disponibilidade e a confiança, né, no Instituto Laurim da Amazônia em ir conosco nessa imersão, embarcar literalmente, né, para conhecer um pouco da Vila Quilombola e Ribeirinha de Mangabeira, dos seus povos, né, da sua cultura, a sua forma de viver. A nossa vivência, ela é a 12ª, né? Então nós vamos ter, inclusive, antes da chegada de vocês, um outro grupo, né? Um grupo de idosos que são da 11ª vivência, que acontece do dia 7 ao dia 14. E aí, dia 15, vocês chegam, né, para realizarmos aí a 12ª expedição. Ela vai do dia 15 ao dia 23, né, de janeiro, seguindo aquele roteiro que todos vocês conhecem, né, e não alterou nada. Geralmente, no roteiro, o que a gente faz é, se não ter a disponibilidade daquela comunidade nos receber naquele dia, a gente agenda um outro dia, há uma troca, mas dentro do possível, a gente viabiliza todas aquelas atividades preconizadas inicialmente no roteiro, tá? Então, essa reunião ela é rápida, né? Esse bate-papo é rápido, é para realmente sabermos o que levar, o que não levar, como se comportar, né? Até é estranho falar isso, mas é necessário a gente falar disso, né? Nossa, como devo me comportar? É importante a gente fazer essas trocas, tá? Pode passar, Mara, por favor. Pode passar. Passou o slide para vocês? Não, para mim aqui não. Oxe, tá, peraí. Agora sim. Bom, o Instituto Laurim da Amazônia é uma ONG, né, que eu mantenho lá na comunidade onde eu nasci, né? Então, para quem ainda eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, nós vamos nos encontrar, vamos dançar um carimbó, vamos comer uma maniçoba vegetariana ou não, e vamos poder trocar um pouco mais e vocês conhecerem do Instituto. Mas eu nasci na comunidade de Mangabeira, Pará, vivi lá até meus 13 anos, vim para São Paulo, aqui constituí vida profissional, familiar, mas eu nunca deixei de voltar. E em uma desses meus retornos, senti a necessidade, né, de alguma forma, propagar, falar e mostrar um pouco da nossa cultura. E comecei esse movimento de valorização dos saberes, dos fazeres dos meus povos, né? Do meu povo, né? Eu também sou quilombola e ribeirinha por ancestralidade e pertencimento hoje. E aí, em 2019, comecei esse trabalho em 2016, 2017, engatinhando, e vamos lá. Em 2019, foi instituído, né, a ONG, o Instituto Laurim da Amazônia. Laurinda é o nome da minha avó, porque eu fui criada desde os meus 9 meses de vida, uma líder, uma guerreira, né, uma batalhadora, e ela recebe essa homenagem. Então, o objetivo do Instituto é justamente dar uma assistência à comunidade, salvaguardar a cultura, né, propagar todos os saberes, fazeres e mostrar a grande riqueza que nós temos
na Amazônia Paraense. Esse projeto ele é mantido com os recursos da vivência e recursos meus limitados particulares, dos trabalhos seculares que eu realizo aqui em São Paulo, como professora universitária, com a minha empresa de assessoria e consultoria em nutrição e outros trabalhos mais. Decidi desde o início não receber recurso de nenhuma esfera, nem federal, nem municipal, nem estadual, até porque eu também entendo que se eu tivesse esse retorno de recursos dessas esferas, teria que disponibilizar tempo para realizar os trabalhos, e eu faço por amor, no tempo que me é disponibilizado fora dos trabalhos seculares, tá? Então, é uma ONG que nós mantemos com várias frentes de trabalhos lá, fomentado principalmente pela vivência. Pode seguir, Mara, por favor. Hoje, o nosso quadro do Instituto, de pessoas que estão à frente, trabalhando, mostrando e, de alguma forma, contribuindo para que esse projeto continue e cresça, são essas pessoas. Então, eu como idealizadora, mantenedora e presidente do Instituto, a vice-presidente é minha tia e irmã, porque eu fui criada junto com ela, a dona Joana Laura. A secretária é minha sobrinha, filha da tia Joana, Raísla. Tesoureiro é o Birajara, marido do esposo da minha mãe biológica, que mora aqui em São Paulo, meu contador particular da minha empresa. Conselheiro fiscal é a minha mãe biológica, que é natural também de lá. E conselheiras nós temos a dona Maricilda, que é minha prima, por isso vocês vão ver Amaral em tudo, né? Leidiane Barroso e a Luana Budel, que é uma pesquisadora aqui de São Paulo, que nos auxiliou muito durante o período de implantações das ações e até mesmo da instituição, efetivamente, do projeto. Seguindo, Mara. Esses são os projetos mantidos pelo Instituto e pela vivência, A gente já tem alguns trabalhos lá que já foram articulados e hoje já se desenvolve de uma maneira muito natural. Educação Ribeirinha, um olhar para o futuro. Em 2019, nós inauguramos um espaço onde nós acolhemos crianças da comunidade com educação continuada. Então, ali elas aprendem sobre artesanato, pintura e várias outros lineares dentro da educação continuada. Mantemos um recurso de ajuda para uma professora da comunidade, a professora Leidiane Barroso, ela que cuida das crianças e elas são ali acolhidas nesse espaço todas as segundas, quartas e sextas-feiras. A Semeadura Amazônica é um projeto que visa a plantação de espécies frutíferas da Amazônia em risco de extinção, e isso começou muito quando eu quis comer uma mangaba. Mangaba é uma fruta típica nossa que dá nome ao vilarejo. O vilarejo se chama Mangabeira, que é a árvore da mangaba. E nós não encontrávamos mais com facilidade, não encontramos, na verdade, E aí eu decidi que era o momento da gente começar a plantar espécies frutíferas em risco de extinção. Hoje nós estamos com mais ou menos umas 800 mudas já plantadas, e vocês que vão participar da vivência também vão contribuir com isso, porque cada um, durante o período da vivência, a gente tem uma atividade e você vai deixar a tua pegada na floresta amazônica. Então, você vai plantar uma árvore. E nós caminhamos aí, o objetivo é atingir mais de 1.000 mudas plantadas agora com vocês na 12ª vivência. Os produtos ribeirinhos, então, eu brinco que eu sou uma facilitadora de tudo isso. Ontem mesmo eu estava no Sesc Guarulhos falando do cacau, então, projetando, mostrando o produto da Maricilda, o cacau dela, o chocolate, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais. E esse é o meu trabalho aqui em São Paulo, abrir essa janela de oportunidades para que as pessoas conheçam os produtos que nós temos lá, farinha de tapioca, beiju e outros mais, tantos que vocês vão conhecer. O cacau, que é o trabalho que a gente desenvolve com a Maricilda, que no projeto Bintubá, na verdade, Trintubá, que ela planta, ela colhe, ela beneficia, ela faz tudo com o cacau, até chegarmos, em 2019, chegamos ao chocolate, propriamente. Resgate das manifestações culturais, me alegra muito e a gente dá subsídio para isso, Nós participamos como patrocinadores
Hoje, nós patrocinamos a quadrilha Explosão Mangabeirense, que vocês vão ter a oportunidade de assistir. Eles estão se apresentando em várias comunidades e dia 15 eles estarão no Instituto. São mais de 30 jovens dançando lindamente, quadrilha, carimbó. Está linda, linda, linda. Eu estou acompanhando, o Instituto vem aí patrocinando a vestimenta deles esse ano. A quadrilha do Porto Grande também nós estamos patrocinando, e a quadrilha e o grupo de dança da Farinhada da Comunidade de França. Qual que é o propósito disso? Resgatar essas manifestações culturais que estavam apagadas, invisibilizadas e até mesmo descredencializadas. E aí, nesse projeto, né, de fomento do Instituto, é lindo ver os jovens dançando as quadrilhas, o carimbó. Então, também a gente tem essa frente de trabalho de dar condições, né, para que esses jovens expressem a sua arte. A construção de banheiro ali para todo o projeto, né, que acolhe as crianças necessitavam de um banheiro específico ali para a biblioteca, foi, né, fomentado isso também. Esse ano, na verdade, no ano de 2020, nós construímos uma escadaria, né, porque vocês vão subir 92 degraus. E eram degraus, né, assim, que não tinham cuidado, e me preocupavam muito com a questão da segurança. Então, fizemos uma escadaria, né, desses 90 degraus, e agora estamos melhorando com corrimão e melhorando também a condição dessa escada, levando segurança para quem chega ali, né, e participa das vivências, né? Intercâmbio, já levamos ali alunos de várias universidades aqui em São Paulo, fizemos o primeiro intercâmbio, não consegui fôlego para fazer outros, né? Tempo, na verdade, mas eu quero continuar, porque a minha ideia é levar os alunos, aluno de gastronomia, aluno de nutrição, eu leciono aqui em São Paulo nutrição e gastronomia, e no ano de 2019, né, junto com a professora Alana Budel e a professora Cris, da escola OTEC, nós articulamos o primeiro intercâmbio. Então, levamos para lá 20 jovens, né, 20 alunos de nutrição, gastronomia e hotelaria. E eu quero dar fomento para isso ano que vem também. A gastronomia solidária, né, fazemos projeto com mulheres ali, já fizemos um curso técnico de panificação, o mesmo curso ofertado aqui na universidade. Foi possível levar para essas mulheres e capacitá-las, e muitas delas vivem hoje com recursos, né, têm uma renda, se não a única renda, muitas vezes advindo desse ofício que a partir de então virou. Me preocupo muito com a questão, né, das condições de saneamento básico na comunidade. Vocês vão ver que é inexistente. Então, os lixo, né, o resíduo, ele é dispersado de qualquer jeito. E eu já fiz palestra, já fiz encontro, já falei, já esgotei a minha saliva. E eu vejo que em alguns momentos você tem que, ao invés de falar, agir. E eu conheci um projeto em Rondônia que me encantou e me inspirou, e eu quero implantar em Mangabeira, que é o seguinte: você monta uma mercearia, e a cada 1 quilo, né, de resíduo reciclável que você recebe, você dá uma moeda de troca. E aí, né, você distribui, essa pessoa recebe a moeda de troca, ela pode ir nessa mercearia trocar por 1 quilo de açúcar, 1 quilo de sal, 1 quilo de feijão, ou seja, o lixo que eles produzem vale dinheiro. E eu quero implantar essa mercearia, isso é algo que está na minha direção aqui, pensar, né, no futuro próximo, muito próximo, se não esse ano, ano que vem, implantar o laurinês, que vai ser essa moeda de troca. Então, a cada 1 quilo de resíduo sólido que me trouxerem lá no Instituto, eles vão receber uma moeda e vão poder ir na mercearia trocar por 1 quilo de açúcar, de sal, aquilo que eles precisam. Aí, a outra parte, eu preciso contactar uma empresa para ver para onde vai esse resíduo, né, e como vai ser tratado, e quem sabe até ter um retorno financeiro para conseguir fomentar essa mercearia. São projetos que a gente pensa, né, idealiza e vai realizando à medida que são possíveis. Outros mais a gente pode falar também lá na vivência. Mara, pode seguir, para não me estender muito. Pois bem, para que, né, a nossa vivência aconteça, vocês vão ficar lá, acho que 7 ou 8 dias. Essa vivência ela é um pouco diferente, né, Mara? Geralmente são 7 dias corridos, acho que essa tem um pouco mais que 7.
E para que tudo isso aconteça, pessoal, tem muita gente envolvida, né? Então, para que a vivência efetivamente ocorra, muita gente precisa embarcar, literalmente, nessa canoa, né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho dos protagonistas da vivência ribeirinha e quilombola, porque eu digo que a vivência é viver com, né? E vocês vão viver com eles, então vocês precisam saber com quem vocês vão viver. Pode passar, Mara, por favor. Bom, mestres e mestres da cultura alimentar. Eu gosto de colocar assim porque elas são mestras mesmo, elas são doutoras, são especialistas no que fazem, né? E eu gosto disso porque, por mais mestrado e doutorado que a gente tenha, lá eles não valem de nada as nossas especializações. E a gente precisa estar muito certo disso, porque se eu pegar os meus títulos e ir fazer farinha, eu não vou fazer como minha tia, Dona Joana, que é mestre farinheira há 45 anos, faz. Ela é doutora na arte de fazer farinha. Maricilda, que nasceu no meio do cacau, ela é uma mestra em fazer, né, e trabalhar com o cacau e fazer chocolate. O seu Firmino, meu tio, marido da tia Joana, ele é conhecedor. Gente, eu não atravesso o rio sem perguntar para ele, né? Ah, mas a meteorologia disse isso, disse aquilo. Não, ele conhece tudo de viver ali. Então, conhece, né, o momento certo de atravessar, não vai no banho agora, vai no banho agora. Né? Essa maré está para peixe, não está para peixe. É um exímio pescador e conhecedor da mata. Eu até brinco que, se vocês se perderem na floresta, é a única pessoa que pode encontrar vocês, é o tio Firmino. É caçador, pescador e conhecedor da nossa cultura também. A dona Rosana, minha vizinha querida lá do Instituto, é a nossa tacacazeira, ela que vai nos recepcionar, vai nos acolher com o tacacá, que é um prato típico da nossa cultura alimentar, né? É uma espécie, chama de sopa indígena. Então, é feito com a goma da mandioca, crescido de tucupi, jambu, aquela hortaliça que é doméstico lábio, e, para quem quiser, camarão. Então, quem produz, né, quem faz, nos beneficia com esse banquete de tacacá é a dona Rosana. E aí, uma vez me falaram assim: mas, Jane, você é chefe de cozinha, por que você não faz? Falei: não, porque ela tem, né, o saber fazer dali de Mangabeira, e eles são protagonistas, nós somos só facilitadores de todo esse processo. Então, é dar expressão, dar, né, visibilidade para essas pessoas. Então, é a dona Rosana que, desde a primeira vivência, faz o nosso tacacá e nos acolhe com muito amor, que vocês vão poder ver ali pessoalmente. Passando, Mara. A minha sobrinha querida é assim, meu braço direito e esquerdo, é tudo. A Raísla, né, cozinheira. Eu falo assim que, já há alguns anos lecionando aqui em gastronomia em São Paulo, eu digo que, se eu pudesse, eu daria já o diploma para ela como uma chefe de cozinha, uma gastrônoma. Porque ela nasceu cozinheira, ela gosta, ela cozinha com amor, com prazer. Acho que esse é o segredo, né? Então, ela é a minha chefe de cozinha do Instituto, que chefe é só quem comanda alguma cozinha, e ela comanda a cozinha do Instituto Laurenda. Às vezes é tão engraçado que ela fala: tia, eu já pensei o que vai ser o almoço, e eu fico muito feliz com essa autonomia, coisa que nós não tínhamos lá na primeira vivência, e elas foram sendo empoderadas. Então, ela é absolutamente imprescindível, vai estar lá na cozinha comandando e gerenciando tudo, tá? E é a secretária-geral aqui do Instituto também. A professora Leidiane Barroso, que vai estar ali acompanhando sempre, nos auxiliando com uma impressão, com material, com algo que necessite. É ela que cuida das crianças também, do projeto Educação Ribeirinha, e a nossa conselheira. Elise Lena, será que a Elise está aqui? Não, não entrou ainda, não, né? Essa moça é brava, mas é tão amorosa. É a nossa assistente também ali da cozinha, cuida da casa. Eu não sei nem onde liga uma lâmpada na casa do Instituto, mas ela sabe tudo, conhece tudo, está sempre disposta a ajudar. Eu sou suspeita para falar, mas o povo paraense, ele é muito acolhedor, hospitaleiro, receptivo, sempre, né, ali de uma forma especial. Pode passar, Mara, por favor?
Então, esses são os protagonistas, né? A dona Joana, que é a nossa líder ribeirinha, agente comunitária de saúde, a nossa vice-presidente, a dona Rosana, a nossa tacacazeira, o seu Firmino, que é o esposo da tia Joana, a Maricilda, também a nossa cacaicultora, Dona Teresa, tia Teresa, essa senhora com esse facão, né, esse cabelo branco, ela é maravilhosa. Se vocês encontrarem ela, eu estou apresentando os protagonistas, vocês vão encontrar na comunidade, falar, nossa, a Jane falou da tia Teresa. Se vocês tiverem a oportunidade de sentar com essa senhora e conversar, gente, é um universo de conhecimento. Se tiverem ainda a oportunidade de andar mata adentro com ela, poxa, vai ser espetacular, não tenham dúvida, né? Ela tem ali na proximidade de quase 80 anos, mas não demonstra, tem uma energia, uma força que a gente fala, nossa, não acredito. E anda sempre com esse facão, porque ela só vive ou no cacoal ou na roça dela de farinha. A Leidiane, que eu falei, que é a professora, a Raísla, nossa colaboradora da cozinha, Elis Helena, a Dália, que também está ali na cozinha, nos auxiliando, os meus sobrinhos, Romisso, Raí, o Ramilson e o Railson, tudo filho da tia Joana, todos filhos da tia Joana, tá? Difícil é decorar os nomes, e sempre estão ali, né, nos auxiliando e estarão também na vivência ali à disposição de vocês. Em que sentido? Vai ao Rio, quer ir ao Rio, não vá sozinho, nós vamos até falar disso mais na frente. Pergunta para um deles, né, vá com eles, peça para que ele vá, eles possam ir com vocês. Eu acho que isso é muito mais tranquilo, tá? Pode seguir, Mara. Chegamos aqui. Importante a gente diferenciar. Eu gosto de falar disso, né, porque foi necessário eu buscar um pouquinho de compreensão o que era um turismo de base comunitária, que é isso que a gente, né, leva ali para Mangabeira. E depois dessa compreensão, eu tento sempre colocar aqui, trazer isso dentro desse slide, né, e compartilhar também das experiências que nós já tivemos em edições anteriores. As pessoas muitas vezes pensam que vão para essa vivência, e até aqui mesmo, se tiver alguém com essa compreensão, e depois dessa reunião falar, Jane, olha, eu pensei que era uma coisa, não é, não tem problema, pode chegar e conversar conosco, tá? O turismo e a vivência, né? Não é a mesma coisa? Não, gente, são completamente diferentes. O propósito, né, dentro do conceito geral, acaba parecendo a mesma coisa. Mas o turismo é um conjunto de atividades que envolve aí o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, seja de num espaço doméstico, internacional, um consumo religioso, cultural, ecológico, entre outros. Mas o principal foco do turismo, o protagonismo, né, a visibilidade está em quem? No turista. Né? O turista é o centro de tudo. Então, você chega num hotel, você quer tua cama bem montada, você quer uma água quente, você exige isso porque você é o centro das atenções. É assim que a gente vê turismo convencional. É assim que nós fomos ensinados que o turismo é. E internalizamos esse saber, esse conhecimento. Então, quando eu viajo, eu vou para o resort, eu vou para um hotel, eu quero tudo isso. Na vivência, não. Na vivência, você não é o centro das atenções. Na vivência, você vai viver com as pessoas que vivem em Mangabeira, viver da forma que elas vivem. Dormir em rede, se necessário, precisar de uma cama, a gente tem. Claro que a gente foi adaptando algumas coisas, porque não dava para viver exatamente como eles vivem, né? Algumas coisas precisou adaptar. Mas o que eu quero dizer? Que na vivência, nós não somos o centro das atenções. Pelo contrário, os protagonistas, como eu estou falando desde o início, são os ribeirinhos, são os quilombolas, são os moradores de Mangabeira. Então, é eles que são o centro de tudo. É por eles, para eles e com eles que nós vamos fazer vivência. Porque em uma oportunidade, alguém, e vocês vão, né, sentar à mesa, como todos nós fazemos ali, tem uma mesa grande que cabe ali apertado, 20 pessoas, e acho que na segunda vivência, e isso me marcou muito, uma pessoa, né? Então ali senta todo mundo, senta o pescador, senta o farinheiro, o cacaicultor, o doutor, o mestre,
o advogado, o enfermeiro, o nutricionista, o chefe de cozinha, todo mundo senta junto. Come da mesma comida, não tem distinção de comida. A panela é a mesma. Mara já foi e sabe disso. E, em oportunidade, uma pessoa me falou assim, sentada à mesa, ela me chamou de canto e falou, olha, eu não estou me sentindo bem sentada junto com essa gente. Eu falei assim, então, por gentileza, vocês se retirem. Porque como que você faz vivência ribeirinha e não quer sentar com o ribeirinho, com o quilombola? Então, você está no lugar errado. Então, assim, entender o que é uma vivência, entender o que é um turismo. Você não está indo para um turismo convencional. Você está indo por uma vivência. Então, é uma ação de permutar, troca, compartilhamento, né? Você vai aprender sobre a cultura desse povo, vai ensinar também, eles têm curiosidade de saber como a gente vive aqui. Então, é uma troca muito grande, né? Que vai se estabelecer dentro dessa expedição que nós vamos fazer. Então, é importante a gente ter essa diferenciação. São propósitos totalmente distintos. Você não vai voltar com a tua mala cheia de compras de roupas, sapatos, artigos religiosos e coisas do gênero, né? Dependendo do turismo convencional que você vai fazer. Você vai voltar com a tua bagagem de experiências, de vivências, e isso é para a vida. Né? O restante acaba indo embora depois, a gente usa, come, acabou, já era. Né? Mas essa experiência de viver com alguém, você não esquece nunca mais. Eu adoro esse tipo de turismo de base comunitária. Vivi com as quebradeiras de coco babaçu no Maranhão uma semana. Gente, isso faz 2 anos, eu não esqueço. Eu lembro como hoje, carregando, quebrando, beneficiando o coco babaçu. E se fosse um turismo convencional, o que eu tinha comprado lá, já tinha usado, tinha acabado, já era. Isso não, eu vou levar para a vida. E é isso que vocês estão indo buscar em Mangabeira. Eu espero que todos estejam com esse entendimento do que é a vivência. Pode passar, Mara, por favor. E o que é essa vivência lá em Mangabeira? É isso, essa é... Opa, interrompeu aí, Marinha. Peraí. Volta lá. Tá vendo? Pronto. Foi? Bom, então o que é essa vivência? É essa imersão cultural. Nós vamos na casa de farinha, nós vamos apanhar o açaí, nós vamos visitar outras comunidades, não só de Mangabeira. Essa vivência especial tem uma edição bem diferenciada. Então, a gente vai visitar a comunidade de Porto Grande, que fica ali próximo em Mangabeira, a comunidade do Uxizal, que é mata dentro, 30, não, mata dentro 1 hora andando, mata dentro para chegar nessa comunidade bem afastada. Nós vamos visitar a comunidade de São Benedito. Então, assim, conhecer, imergir nessa cultura quilombola e ribeirinha da Amazônia, né? Compartilhar saberes, fazeres. Minha tia está tentando o contato, por exemplo, com uma senhora que produz, né, que sabe fazer, na verdade, ela é a única que sabe fazer um beiju super tradicional da comunidade, chamado beiju, o beiju sica. Então, é lá no Xizal. Nós vamos ter que ir lá, aprender com ela como que faz esse beiju, o beiju sica, tá? Experiência, então, sobre os hábitos, as culturas, os costumes, os fazeres desses povos, como eles comem o açaí, como comem o peixe, né? Se dar a oportunidade também de experienciar tudo isso, de viver de uma forma como eles vivem, tá? Passando, Mara, por favor. E o objetivo principal, os objetivos principais, né, dessa vivência é a inter-relação cultural, é estabelecer essa relação de troca de culturas, né, a cultura ribeirinha quilombola com a nossa cultura de viver. É bem diferente, gente, é totalmente diferente. Eu até ontem compartilhava uma situação, por exemplo, aqui a gente vive muito imediatismo, é para hoje, é para ontem, eu quero, já vai. Eu me lembro que a oportunidade, uma determinada empresa queria comprar o beiju da tia Joana, né? E falou assim, olha, eu quero 15 quilos do beiju. E eu, no meu estilo de vida aqui de São Paulo, eu liguei e falei, tia, olha, fulano de tal quer 15 quilos do seu beiju. Ela falou, não dá. Eu falei, claro que dá, tia, a gente tem que fazer, dá. Ela falou, não dá. Eu tenho que colocar mandioca de molho, esperar 5 dias, tem que ver se a casa de farinha tá. E aí eu falei, na hora, né? Eu falei, Jane, volta, é o ritmo de vida deles. Quando eu estava construindo a escadaria,
Eu me lembro que eu, né, estava indo para o segundo turno de trabalho aqui em São Paulo, eu ligava para o meu sobrinho e falava assim, filho, como está a obra aí da escada? Tia, hoje eles não trabalham mais. Eu falei, como não? É 2 da tarde. Não, eles comeram maniçoba só amanhã. Maniçoba é a feijoada paraense, né? Aquele prato forte. E aí eu falava, mas como eu estou indo para o segundo? Então, eles têm um ritmo de vida diferente do nosso, né? E isso é importante a gente respeitar. A gente vai aprender tudo, parece que o tempo lá para. É um outro, né, ambiente, uma outra forma. Valorização dos saberes e fazeres de ancestralidade, né? Não queremos que essa cultura ela se perca. Me indigna muito, pessoal, e compartilho aqui com vocês até mesmo uma insatisfação, e essas insatisfações da vida nos, né, são facilitadas justamente muitas vezes para a gente ir buscar o propósito maior. Mas até o censo de 2021, as comunidades tradicionais do Brasil, quilombolas, indígenas, caboclos e ribeirinhos, não passavam pelo processo de identificação. Eu recebi a licenciadora do IBGE aqui em São Paulo e ela perguntou como você se considera. Eu falei, quilombola. Não tem? Eu falei, como? Inadmissível isso. Nós não somos identificados. Há uma estimativa de tantas comunidades quilombolas, de tantas comunidades indígenas, mas em números exatos nós não temos isso, né? E assim foi até argumento da minha dissertação de mestrado. Eu falei, eu quero identificar o meu povo, eu quero fazer o inquérito populacional dessa comunidade. Estou fazendo o inquérito populacional da comunidade mangabeira. Então, é fazer com que esses saberes, os fazeres de ancestralidade não sejam apagados, esquecidos, né, arquivados como se a gente não existisse. Empoderamento da comunidade, isso a gente já vem sentindo ao longo de várias vivências, que eles estão extremamente empoderados. Eu tenho certeza que se hoje eu não conseguir ir, né, acompanhar, só articular a vivência daqui, eles conseguem realizar tranquilamente. Então, se por acaso eu não aparecer, não estejam preocupados, eles estão empoderados para fazer ela acontecer da melhor forma possível, eu estando ou não estando. E é isso que eu quero. Pode seguir, Maria. Agora sim, né? Vamos montar a mala, ou as malas, né? O que não pode faltar, gente? Repelente e protetor solar. Nós estamos lá no verão amazônico, lá, tá? Nós temos 2 estações muito bem definidas. O inverno, que é a partir de dezembro, janeiro, e aí segue até maio, mais ou menos, que nada mais é que períodos que chovem muito, não é porque faz frio e precisa levar casaco, nada disso, tá? Mas em julho é o verão, então são temperaturas altíssimas, sol mesmo, né? Escaldante, então tem que ter um chapéu, um boné, roupas leves e que sequem rápido, não precisa levar o guarda-roupa inteiro, pelo amor de Deus, vamos viver com o mínimo. Eu aprendi a viver com uma mochila na Amazônia, né? Claro que eu já tenho muita roupa lá também, mas no início eu me propus, né, viver dessa forma, e deu super certo. Um tênis bem velhinho e confortável, tá? Então não é para aquele tênis caro, de marca, não, é o tênis mais velhinho, mais batido que você tiver, de preferência, porque quando você voltar, você vai querer colocar um monte de outros produtos da floresta dentro da tua mochila, você fala assim, entre o tênis e o cupuaçu, eu deixo o tênis e levo o cupuaçu, eu faço isso direto. Então sempre aquele tênis mais batido, velhinho, calça comprida e de tecido leve para as caminhadas, né, necessário, principalmente quando a gente for para o Xizal, que é uma comunidade que a gente vai passar mata adentro, né? Toalha, de preferência uma só, né? A gente não tem toalha para, né, disponibilizar lá em Mangabeira, no hotel, em Belém sim, mas lá em Mangabeira não. Uma garrafa reutilizável, né, para colocar a tua água, para você estar bem hidratado sempre. Remédios de uso contínuo. Gente, nós não temos farmácia em Mangabeira. Não tem farmácia, não tem banco 24 horas, não tem nada disso. Então, assim, precisa do teu remédio de uso contínuo, leva. Ah, mas eu compro no município mais próximo. Talvez não encontre, tá? Tem que ir até Belém, e aí são 3 dias para isso chegar. Então, se você precisa desse remédio, leve, tá? Carteirinha do plano de saúde, não pode deixar de levar.
dinheiro em espécie para compra de produtos ribeirinhos. Isso não é mais necessário. Hoje tem Pix e está super tranquilo e até desestimulo a levar dinheiro. Andem com o mínimo. Eu, na verdade, se me pararem em algum lugar, eu não tenho um centavo, pode virar de cabeça para baixo. Não ando com dinheiro, aliás, nem lembro a última vez que eu peguei em dinheiro. Um antialérgico é importante caso realmente, né, algum inseto te pique, você tenha essa sensibilidade, é importante você levar. Proponha-se a este desafio, e aí nós queremos desafiar vocês. Organize todos os seus pertences e a sua roupa para viver em Mangabeira em uma mochila. Tudo em uma mochila só. Então, é um tênis e uma sandalinha, não precisa de mais nada. Não precisa de salto alto, não precisa... mas já levaram salto alto para Mangabeira. A gente não precisa disso. É um tênis e uma sandalinha e mais nada, tá? Shorts, também importante. Roupa para banho, né? Então, precisa levar. Esses itens não estão aqui, mas eu estou falando, são necessários você levar. E um lençol, né? Um lençol bem fininho para você dormir. Travesseiro não precisa, quem vai dormir em cama tem travesseiro. Em rede a gente não dorme com travesseiro, tá bom? Pode seguir, Mara. Se eu esqueci alguma coisa, Maria, pode ir falando, tá? Então, a ideia, pessoal, é essa, que vocês montem a bagagem de vocês com essas duas formatações, tá? Para viver em Mangabeira, tudo na mochila. Você pode levar uma malinha de mão, né, daquela que a gente leva no avião, de 10 quilos, e que você vai levar uma roupa um pouco melhor, um sapato, um salto médio, né? Uma roupa diferenciada para você usar em Belém. Na verdade, em Belém fica um dia só, né, Mara, nessa expedição, né? Então, assim, pode levar a tua mala de mão e aí você deixa lá no hotel, tá? A gente conversa com a Fernanda, ela guarda lá, tenho certeza que não vai ter problema. Agora, para Mangabeira, procura levar só uma mochila ou ainda, se for mala, a malinha mais pequena que você tiver. Por quê? Nós vamos numa van executiva, ela não tem bagageiro, né? Expressivo, é mínimo bagageiro, e tem a parte de cima, que a gente consegue acomodar as mochilas. Por isso que a gente otimiza, né? Pede para que vocês otimizem a organização dos pertences, todos dentro dessa mochila para viver em Mangabeira, tá? Pode passar, Mara. O que não levar? Nossa, alguém daí está se perguntando aí, Jane, mas alguém levou? Levou, já levaram sim, tá? E exatamente do jeito que está aqui na apresentação. Eu fiz questão de ser fiel ao que aconteceu em oportunidade, se eu não me engano, na segunda ou terceira vivência. Joias, sapato salto alto e vestido de festa, né? Acho que foi na terceira, segunda vivência. A pessoa chega para o jantar com vestido de gala, né? E assim, gente, tem duas questões aí. Primeiro, você está indo para conviver com os ribeirinhos. Como que você vai causar uma empatia com alguém chegando já com um colar de esmeraldas no pescoço e um vestido de festa? Na hora, quando aconteceu essa cena, na hora, todas as pessoas da comunidade falaram: chegou a rainha da Inglaterra. E ela adentrou a festa, a sala, e foi a mesma pessoa em questão que me falou exatamente o que eu comentei com vocês no início. Ela falou: eu sou uma advogada, eu tenho pós-doutorado. Eu falei: olha, não precisa você discorrer o teu lápis para mim, porque eu conheço. Se você não está se sentindo bem aqui na companhia dos quilombolas e ribeirinhos, você pode se retirar. Ah, mas eu paguei, eu estou aqui, eu devolvo o teu dinheiro. Isso não é o problema. Agora, retirá-los para que você permaneça na mesa, isso não vai acontecer porque você estava ciente que você estava vindo para uma vivência e não para um turismo convencional, tá? Então, nada de joias. Se você tem uma gargantilha, uma correntinha de ouro que tem estimação por ela, não leva, gente, porque acaba, às vezes, tomando banho no rio e ela vai embora e já era. Né? Não tem como mergulhar para ir buscar. Não existe isso. Então, não leve isso, não leve joia, sapato alto, pertences de valor, né, elevado, nada disso. É roupa simples, camiseta, aquela roupa mais, né, batida mesmo. É para esse propósito, para a gente ir viver com. Não tem como eu chegar num lugar e ser totalmente diferente ou diferente ao extremo
de causar aquilo que a gente fala dentro do turismo de base comunitária, o estranhamento, com ponto negativo, né? Que é o que a gente não quer. Pode passar, Mara. Então, esqueçam isso, não levem isso, pelo amor de Deus. O que prezar na consciência, pessoal? A gente precisa pensar nisso aqui, né? Uma coisa que a gente sempre fala, né? Vocês vão andar aí a comunidade toda margeando o Rio Tocantins. Nós temos uma fartura de recursos, mas muitas vezes não podem ser utilizados, né? Então, a água que nós utilizamos para cozinhar, para tomar banho no instituto, na casa do instituto, é água que vem de um poço artesiano. Esse poço, ele é da comunidade de Mangabeira, ele abastece todas as casas, tá? E, portanto, a gente precisa prezar, né, por esse benefício que a gente tem que ter para ir para as nossas atividades do dia a dia. O que eu oriento? Né? Que os banhos que a gente vai fazer lá na casa sejam aqueles banhos rápidos. O ideal é você ir para o rio, tomar o banho no rio. Quando você subir, só joga água e está tudo bem, rápido, né? Não aquele banho demorado de horas e horas, que até aqui em São Paulo a gente precisa repensar isso, né? Mas lá é necessário ter essa consciência muito mais estabelecida. Observar se as torneiras não estão abertas. Pelo amor de Deus, não joguem papel higiênico dentro do vaso. Ali nós temos fossas, as nossas fossas, elas são fossas construídas, a gente chamamos de fossas rudimentares, tá? Então, o que acontece? Há uma canalização de todos esses dejetos para o espaço dessas fossas sépticas. Se você depositar o papel higiênico, jogar dentro do vaso e dar descarga, vai entupir todos os banheiros da casa. E já aconteceu. E é um sufoco danado a gente desentupir esses banheiros. Então, assim, aqui, às vezes, em São Paulo, sei que há um tratar diferente com esses resíduos, mas lá não joguem, por favor. Né? Põe ali no cestinho, no local certo, não joga no vaso, porque senão vai dar problema em toda a nossa encanação. Imagina com 15 pessoas, né, a gente ter que mexer nos banheiros e quebrar cano e vai para lá, para cá, é difícil, tá? Então, os banhos no rio, utilizar, de preferência, os produtos naturais, orgânicos e biodegradáveis. Depois, acho que a Mara tem, mas eu também posso indicar, nessa última vivência, nós recebemos a empresa da querida Tânia, que é a Tangerine, uma empresa que trabalha com cosméticos sustentáveis, né? Ela esteve lá para conhecer um pouquinho de tudo isso, tá? Então, de preferência, levar um sabonete, um shampoo, que tenham essas questões aí com o meio ambiente. Passou, Mara? Pode ir. Apareceu? Sim. Agora sim, estava verde. Jamais descer para o rio desacompanhado, pessoal, sozinho, eu falo, né? Vá sempre em companhia, respeitar as normas de convivência, organização dos quartos. Quartos são compartilhados, então respeitar o colega, né? Procurar, isso eu gosto, né? A gente tem assim pessoas que se tornaram amicíssimas depois do convívio no quarto, dividir o quarto, foram amigas para a vida. E eu fico muito feliz de alguma forma o Instituto favoreceu tudo isso. Mas claro que precisa, né, dessa consciência, né? Estou dividindo o quarto com a Mara, então eu vou considerar algumas questões, primeiro eu vou conhecer a Mara, saber, né, virar até amiga da Mara para poder, né, ficar ali, quem sabe depois da vivência a gente seguir na amizade. Respeitar os anfitriões, os protagonistas, né, que são os moradores locais, os ribeirinhos, os quilombolas. Uma coisa importante, as crianças, estou meio gripada, pessoal, as crianças, elas são muito, assim, amáveis, né? Então, é muito natural que a criança chega, te dá um abraço, um beijo, elas, assim, muito simples. E, então, o que eu peço? Tomar cuidado com a postagem de fotos das crianças, né? Pelo estatuto da criança e do adolescente, a gente precisa tomar esse cuidado. Eu mesma, quando posto,
a gente tem um diferencial para postagem, mas quando eu posto é sempre de costa, evitar a exposição dessas crianças para não termos problema, tá? Acho que é isso, Mara, pode passar. Bom, de maneira geral era isso, então eu deixo para vocês o site, o Instagram, e seguindo, Mara, tem o link dos 6, que eu já até mandei lá no grupo, né? Mas deixamos aí, depois a gente compartilha esse PowerPoint, o link dos 6 vídeos da websérie que foi gravada em 2009 para o SESC Santo Amaro, contando um pouquinho de todo o trabalho do Instituto. Então, o primeiro vídeo a gente fala todo, né, a organização do Instituto, falamos do cacau, como que surgiu o processo do trabalho com Ajuda a cacau, né, conhecer esse cara aqui que eu... o chocolate sabores ribeirinhos, falamos das manifestações culturais, de todos os projetos do Instituto, a gente tem aí nesse link, não passou, né, Mária, não exibiu, mas está lá, são 6 vídeos. Não tenho no slide, Jane, mas depois eu edito, eu coloco os Não, vídeos lá. tá. Que vocês podem, acho que eu apaguei, eu coloco, que vocês podem assistir, né, para conhecer um pouquinho mais de todo esse trabalho, tá? Então, encontro com vocês, a partir do dia 2, eu já estou em Mangabeira, né, eu chego um pouco antes para fazer coleta de materiais do mestrado, e depois recebo o grupo dos idosos, mas dia 13 eu já estou em Belém, e espero vocês lá, e dia 15 nós seguimos para Mangabeira, para a nossa 12ª expedição. Será um prazer recebê-los na minha comunidade, a comunidade Mangabeira, Pará. Mara, vamos lá, quer falar alguma coisa? O André. Mara já esteve comigo lá, né, Mara? Já. Nossa, a gente estava lá em janeiro do ano passado, então vamos ter agora uma vivência diferente, né? Fomos no inverno e agora vamos no verão. E estou bem animada. Eu pedi um pequeno espaço para a Jane para reforçar alguns recados, um pouco porque a gente já foi antes, um pouco por outras experiências que eu tive, que o André teve nesse tipo de viagem, que tem muito a ver com os recados que a Jane trouxe, sabe? Do protagonismo serem as pessoas de lá, da gente estar indo para viver com, da gente estar indo para a vivência. E assim, gente, a gente se surpreende o quanto que essas populações, esse estilo de vida é diferente do nosso. A Jane deu exemplos excelentes, eu não vou repetir nenhum deles, mas esse negócio do tempo, né, são realmente coisas muito diferentes. E eu sinto que tem um esforço muito grande para nós de sermos respeitosos. E eu queria ressaltar uma coisa, que é a gente trabalhar a nossa habilidade de escuta durante a vivência. Porque, assim, tem vários absurdos que já aconteceram com a Jane. A Jane é super guerreira de lidar com todas essas questões que aconteceram, os absurdos. Ela faz muito esse momento de vacinação, assim, de tipo, gente, olha, para isso que você está indo. Se você que não quiser ir, não vai, não tem importância. Mas uma coisa que a gente viveu no último grupo não foi nenhum absurdo, mas foram gafes muito bem intencionadas. E era um pouco sobre isso que eu queria falar, sobre como a gente pode estar muito bem intencionado e a gente pode querer muito exercer empatia e aprender com as pessoas de lá, mas a gente pode se atropelar muito nesse processo. E eu trouxe um vídeo, eu vou depois mandar o vídeo, eu recomendo que todo mundo assista o vídeo inteiro, é um vídeo bonitinho, é um TED Talk sobre comunicação não violenta. E um dos princípios de uma comunicação não violenta é uma boa escuta. E aí ela traz exemplos muito bons do que ela chama dos abomináveis, que são barreiras clássicas a gente exercer uma boa escuta. Eu vou tocar só um pouquinho e depois eu vou sugerir que cada um assista no seu tempo, tal, mas para a gente conversar um pouco sobre isso. Deixa só eu compartilhar a minha tela. Espera aí, que meu computador está no festival hoje. Abra o vídeo.
Compartilha a tela. Pronto. Me dá só um Esse cara joinha aqui se que é o vocês Abominável escutarem. Homem das Neves. Mas um amigo meu, ele criou alguns outros peraí. tipos de abomináveis para explicar como que a gente reage quando a gente tem empatia emocional, mas a gente não sabe como demonstrar empatia. Deu certo? Vocês estavam ouvindo e vendo? Tá. Peraí, deixa eu voltar então. Na verdade, está travada a imagem, só dá para ouvir. Vocês já devem conhecer esse cara aqui, que é o Abominável Homem das Neves. Mas um amigo meu, ele criou alguns outros tipos de abomináveis para explicar como que a gente reage quando a gente tem empatia emocional, mas a gente não sabe como demonstrar empatia. Então, e um amigo meu chamado Cláudio Tebas, que inventou esses abomináveis. Eu queria apresentar o primeiro, que é o Abominável Homem IBGE. Então, o Abominável Homem IBGE é o seguinte: imagina que a mulher chega e fala assim: ai, amor, hoje eu tive uma briga com meu chefe, foi uma situação tão terrível lá no trabalho. Aí o Abominável Homem IBGE fala: ó, a situação tá braba mesmo, mas ó, você já viu quantas pessoas ficaram desempregadas no Brasil nesse ano? Então segura as pontas, porque não tá fácil para ninguém. Então ele trouxe um dado, né, com a melhor das boas intenções para talvez mostrar para ela uma outra perspectiva do problema. Mas o que aconteceu aqui? Se ela queria falar daquilo que aconteceu com o chefe dela, pronto, já quebrou o fluxo da conversa, quebrou o momento de conexão da empatia. Tem também o Abominável Homem, meu pior é melhor. Então, o cara chega, né, um amigo chega e fala: nossa, eu bati meu carro hoje, está lá no mecânico, agora eu não sei o que eu vou fazer essa semana, eu vou ter que vir de carro para o trabalho, vai ser uma confusão. E o amigo fala assim: pô, e eu então? Mas eu dei PT num carro, quase morri. Isso sim foi susto, mas ó, a gente tem que agradecer que a gente está vivo. Então, aconteceu a mesma coisa, né? Se ele queria dizer do trabalho que vai dar agora, ele já não vai conseguir mais. Então, o fluxo, a conexão foi interrompido. Tem também... Gente, eu sei que ficou mais ou menos, porque o meu computador está bem rebelde, mas eu vou mandar o vídeo, depois vocês assistem. E assim, teve uma pessoa muito querida que estava na última vivência junto conosco, que ela foi bem esse abominável pessoa do meu pior é melhor. Assim, com todas as boas intenções, quando ela ouvia as histórias do pessoal lá de Bangabeira, ela falava: ai, eu sei porque comigo aconteceu isso, isso, isso. Ah, eu sei porque comigo não sei o que, não sei o que, não sei o que. E assim, eu pessoalmente passei bastante nervoso, porque eu queria falar isso com ela, mas eu não tinha essa intimidade de dar um toque para ela e falar assim: olha, não, para, porque ela pegava a palavra, então assim, tinha uma pessoa ribeirinha contando uma história, ela interrompia a pessoa, pegava a palavra para contar uma história dela. A intenção era boa, a intenção é assim: ai, deixa eu mostrar que eu tenho empatia, deixa eu mostrar que eu passo pela mesma coisa. Mas ela interrompia e pegava a palavra para ela. E assim, a gente não vai lá falar, a gente vai lá ouvir. Por favor, seja a pessoa que vai lá ouvir, sabe? Eu acho que a Jane já passou por muitos perrengues, a minha ideia não é ficar trazendo muita luz para aquilo que aconteceu de errado, mas eu acho que com esse vídeo a gente pode meio que fazer um pacto, sabe? De tipo, quando a gente for homens e mulheres abomináveis, a gente poder se dar esse toque, porque isso vai acontecer. Eu reconheço que eu sou paulistana, mas assim, eu cresci na Zona Oeste de São Paulo a minha vida inteira. É evidente que eu vou ser sem noção, né? E eu sou medrosa, ainda que eu sou muito urbana, mas eu tenho que ter ciência da minha falta de noção naquele ambiente. Eu tenho que ter ciência que eu estou indo para lá, que é para ouvir, que é para me conectar e não deixar cair nessas armadilhas, sabe? Do interromper e do falar que comigo foi a mesma coisa. Desculpa, Chuchu, com você não foi a mesma coisa. Por mais que eu tenha experiências que eu ouvindo a população de lá, eu vou ter uma correlação, não tem como eu saber como é a vida deles, porque não tem como eu saber como é a vida de ninguém, para começo de conversa. Mas
a minha vivência de São Paulo é tão absurdamente diferente e é por isso que eu estou indo para lá, sabe? Que eu quero conhecer outras vivências, que eu quero conhecer um Brasil que é muito mais Brasil do que o meu Brasil, você entende? Então, eu quis trazer esse tópico porque isso é muito natural, não é aquela pessoa que aconteceu com a gente na última vivência, ela não fez por mal. Assim como eu também devo ter feito um monte de gafe e eu não fiz por mal. Mas, de repente, todo mundo assiste esse vídeo e aí a gente faz essa combinação. Assim, de repente, eu vou interromper alguém e falar assim, não, porque os dados, aí você já estou autorizando, tá? Você pode falar, Mara, você está sendo abominável mulher IBGE. Ninguém está nem aí para os dados que você está trazendo, entendeu? Pode, já está autorizado. Se eu fizer isso, me interrompe e fala, Mara, abominável mulher, não sei o quê. Tá liberado. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho legal a gente ter essa conversa para que, né, a gente consiga se reforçar e exercer uma escuta legal, porque é um negócio que é muito transformador, né? A Jane sempre traz a gente para trazer depoimento e é muito transformador. Então, você está sendo... O convite para ativar a escuta é para que a gente crie bons relacionamentos, mas também pode ser por um motivo bem egoísta, porque se você exercer melhor a escuta, você vai aprender mais e você vai voltar com uma vivência mais rica. É isso. Aí não sei se o André quer me complementar ou fazer algum comentário. Não, acho que super ficou claro também. Na época senti um pouco a mesma coisa. Enfim, acho que já tá claro o recado, né? Maravilha. Jane? Excelente, Mara, excelente mesmo. Até porque nós vamos em 3 outras comunidades, além de Mangabeira, né? E aí é muito daquilo, como eu falei, daquele exemplo que eu falei da roupa, do colar, isso também já causa aquele impacto, né? Poxa, eu não consigo nem me aproximar dessa pessoa, né? Então a gente tem que repensar todos os nossos comportamentos. Adorei o vídeo, quero assistir já na íntegra. Eu acho que todos nós precisamos fazer essa reflexão, né? E ouvir mais. Vamos sim, vai ser muito rica essa vivência. E dia 15 partiu Mocajuba, Mangabeira. Ô, Joane, Dúvidas, você né? acha... Desculpa. Você acha que a Pode gente, falar. alguma coisa específica, num grupo grande desse, tem alguma coisa específica que você acha que dá para se levar espontaneamente, quem quiser para lá? Jane, você tem alguma ideia ou não? Você fala em que sentido, André? Às vezes, sei lá, pode ser alguma coisa de farmácia, pode ser, sabe? Como o grupo é grande, às vezes é tão pequeno, uma coisinha que a gente põe na nossa malinha. O É que você acha? verdade. Você Mas pode colocar assim, no grupo também. kit de primeiros socorros, né, a gente tem ali no postinho, né? Estratégia de saúde da família. Mas assim, a gente pode ir discutindo lá no grupo também alguma coisa assim mais específica para o grupo mesmo, né? Acho que sim, acho que é válido. Eu pensei para as pessoas de lá, né? Tipo, Para levar para as pessoas de é, lá? sei lá, absorvente, paracetamol, sei lá, de repente tem uma coisa muito específica, fácil de levar, e já que são Uhum, 15 pessoas, né? entendi. Bom, vou pensar direitinho e aí coloco, tá? Porque assim, Tá lá bom. é bem complicado, como a gente vai em 3 comunidades, ali assim, você dá para um, você tem que dar para outro, tem que dar para outro, entende? Então, de repente, alguma coisa específica para as crianças da biblioteca, que ali a gente já tem né, algo fechado. Eu acho que isso é válido, a gente pode, né, discutir, pensar lá no Tá bom, grupo. tá bom, tá Tá bom. bom? Obrigada, André. Perguntas? Vamos ver se alguém tem perguntas, dúvidas, pessoal, dos que estão aqui. Johan, Vanessa, Stephanie, Sandra, Karina, Cláudia. Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer falar, quer perguntar, quer escrever? Eu tinha mais dúvida em relação ao que levar de produtos de higiene pessoal. Eu vi que você colocou ali para que a gente possa tentar levar
os produtos mais biodegradáveis possíveis, assim. Então, desde desodorante, pasta de dente, shampoo, condicionador, essas coisas, serem todos nessa linha, né? Isso, isso. Você levar pensando assim, por exemplo, no Rio, a gente tem os peixes, né? Então, tomar esse cuidado. Depois eu posso colocar uma marca, a Mara coloca uma, o André uma, e aí a gente pode fazer a compra desses produtos, quem já não usa, né? A maioria acaba já usando e levar Seria esses legal a produtos. gente comprar, às vezes comprar junto, porque isso é mais barato, o frete, Exato. alguma coisa, de repente a gente podia fazer uma compra todo mundo junto. Bora, coletiva. Acho que é legal. Isso mesmo. Que mais, Van? Não vejo a hora de chegar o dia. É isso, né, Van? Tá chegando, minha amiga, tá chegando. É, alguém mais tem dúvida? Não? Mara, acho que a gente pode A Acho, Sandra está acho que a tentando Sandra estava a falar. falar. Isso. Agora Ai, Dá licença, eu queria perguntar, Jane, sobre os pernilongos, os bugs, tal. Levar o sprayzinho pode ser em spray ou você prefere que seja o anti-mosquito não, pode creme? levar. Pode levar, tá? A gente não Tá. vai ter muito, não, Sandra, agora no verão, né? Mais no inverno. Mas Ah, é é? sempre bom levar, né? Vá que Sim, apareça um. tá. E a roupa é bom que seja fechada embaixo, assim, as calças, ou normal? Não, é Essas mais importante finas, tá. fechadas, principalmente para os dias que a gente for fazer a trilha, né? Mata dentro, então de preferência que vá até ali ao tênis, que não fique nada exposto, tá? Obrigada. Nada. Mais E a alguma? exposição dos braços, porque você falou que vai estar calor, né? Mas de dia não tem nada, não. E outra, a mata, ela não é mata totalmente fechada. Se pega, é mais porque assim, é um caminho, Cláudia. Então, o caminho, né? Uhum. Você vai acabar encostando na perna, mas os braços também, se tiver uma blusa, né? Aquelas de manga fechada para trilha, é bom ter. É bom levar, aliás. Eu tenho uma roupa que eu super vou levar, que ela é de manga comprida, mas ela é daquele material de fazer esporte, sabe? Então ela não Depois, se esquenta, mas ela cobre. de repente, até colocar, se puder tirar foto, Mara, e colocar lá no grupo, fica legal, Aquelas viu? que tem UV, né? Proteção UV, essas coisas que são fininhas para suor, assim. E protetor solar que seja biodegradável, como é que funciona? Tem marcas que tem, né? Mas também fica à vontade se não encontrar, Cláudia, para levar. O que não pode deixar é de não levar. O sol vai estar escaldante. Então, Ó, tava fácil, Aê, ó, essa aí. tá vendo? Boa, mano. E ela tá vendo? Dá pra ver? Não sei. Fininha. Ela é Ela é mais... cheia dos furinhos aqui, ó. Uhum. E ela é de manga comprida, só que ela é bem fresca, entendeu? Eu comprei na Decathlon a última vez que a gente foi. Decathlon é boa. E ela é boa porque ela seca rápido também. Ela entra na categoria leve e seca rápido. Boa. queridos, acho que é só. Eu vou precisar sair de qualquer forma, que eu já atrasei 15 Tá minutinhos de uma ótimo, aula que eu vou obrigada, dar agora, Cláudia. tá bom? Tá Muito bom. Acho bom, que vejo a hora da gente se ver. tá bom. Beijo. Boa Beijo, vai ser noite. demais. Tchau. Imagina, que isso. Bom, Johan, Stephanie, tudo certo aí, meninos e meninas? Tudo bem. Karina, Tudo Sandra, tudo certo, ok? não vejo a hora. E vão ensaiando o carimbó para a gente dançar, viu? Oba! Maravilha. Você dança, Sandra? Danço. Opa, isso Adoro. aí. Vai ser pai d'égua, como a gente fala lá na nossa Oba, terra. vambora. Vai ser show de bola. Então é isso. Obrigada a todos, tá? Pela disponibilidade aí do tempo. A gente vai se falando lá pelo grupo.
e se comunicando, aquele que chega primeiro já vai avisando, já estou em Belém, e aquele grupo vai começar a ficar movimentado já. E dia 15 partimos para Mocajuba, né? Nós vamos sair 5h30 lá do hotel, com destino ao município de Mocajuba. O trajeto aí é mais ou menos 4 horas, 4h30, tá? A van é nossa, a gente pode parar, ir ao banheiro, se houver a necessidade, senão a gente segue o caminho. Vamos chegar ao município de Mocajuba, a ideia é chegar lá umas 9 para 10 horas, o barco já estará a posto, nos aguardando, a gente vai descer da van, entrar no barco, e vamos atravessar, né, vamos seguir pelo Rio Tocantins para a comunidade. O objetivo é chegar às 11h30 em Mangabeira, já para o almoço, que está lá, já as meninas estarão preparando, nos aguardando, tá bom? E aí segue a nossa programação pelo roteiro já descrito e que você já tem conhecimento. Mara, podemos encerrar, tá? Então, obrigada a todos, Maravilha. uma boa noite, animadíssima Karina, fiquem com Deus e até lá. Obrigada, Mara. Obrigada. Obrigada, noite. Jane. Beijo, obrigada, Tchau, Jane. obrigado, Jane. Beijo. Tchau.